bate-papo além do óbvio. Fala aí, galera, beleza? Estamos de volta com mais um episódio sensacional do nosso bate-papo além do óbvio. E hoje, com certeza, nós teremos inúmeras coisas importantes que farão a diferença na vida de todos aqueles que irão acompanhar a qualquer tempo este programa, certo? Antes de mais nada, queremos agradecer cada um que está acompanhando aí ao nosso Fala Aí Podcast, um bate-papo além do óbvio, e vamos começar agradecendo ao Estúdio Start, esse parceiro que tem a oportunidade aqui para aqueles que queiram gravar aula, curso, podcast. Esse é o local. Procure nas redes sociais, tem aí passando todos os contatos. É muito importante, o grande parceiro aqui do Fala Aí Podcast, um bate-papo além do óbvio. Então, procure Estúdio Start, beleza? Hoje nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo do programa, na caminhada da coisa. Geralmente a gente sempre, quando vai dar um presente, vai fazer alguma coisa, é sempre ao final. Dessa vez, nós vamos fazer diferente. Hoje, um dos nossos grandes parceiros, que é a Asas Criativa, e eu quero aqui agradecer a Adriana e o esposo dela, que foram sensacionais, fizeram um trabalho formidável. Olha que gracinha, que cuidadoso o material realizado. Asas Criativa, com a logozinha do nosso programa, com a minha lata, né? Bacana aqui também, bonitinha para todo mundo ver. O ruivão do Fala Aí. E o anfrísio, a caneca. E agora eu já faço questão... Para minha câmera, beleza. Olha aí que beleza. Que bacana, que gracinha. Agora eu vou passar aqui para o nosso convidado Anfrísio. E ele já vai usar... E adiantar pra vocês que gostei muito e ficou muito criativa, cara. Muito bonita mesmo. Show de bola, viu? Já vou usar, viu? Já vou abrir aqui, porque vamos colocar alguma coisa dentro dela já. Já vamos testar ela. Com certeza. Já vamos fazer o uso na hora. Só lembrando, eu lavei direitinho, tá bem organizadinha, ótimo. Tá? Só pra... de um lado, Fala Aí Podcast, o bate-papo além do óbvio, e do outro lado, Anfrísio, e a logo que a gente utilizou para a divulgação do programa. Não, show de bola. Beleza. Muito. E na segunda-feira, viu? Na segunda-feira, todo o pessoal lá do Instituto Inteligência Ambiental vai querer uma também, né? Com certeza. Vão ficar... É só entrar... Quem quiser entrar, quem quiser uma Asas Criativa... E você pode fazer uma encomenda a qualquer tempo pela internet. Eles têm aí, o Instagram, tem todas as informações. Eles trabalham com canecas, pintura de azulejo, MDF, todo o material personalizado. Esse aqui é só um pequeno aperitivo de todo o material sensacional que essa equipe realiza. E mais uma vez, obrigado, Asas Criativa. Beleza? Valeu. Vamos mostrar mais uma vez a caixinha para... E a embalagem, gente, muito bem feita. Bem criativo mesmo, viu? Tá de parabéns aí, Asas Criativas. Fez jus ao nome, Asas Criativa. Bacana demais. Show. Cheinha, viu? Maravilha. A canequinha cheinha. Coca geladinha. Nem tanto, né? Mas beleza. Vamos lá. Gente, hoje o nosso coordenador técnico lá do Instituto Inteligência Ambiental está com a gente aqui para um bate-papo muito importante. Para o momento, trabalhar o assunto como esse, que é justamente a sustentabilidade e todas... o nosso direcionamento do nosso resíduo, né? Que nós vamos trocar a palavra de lixo para resíduo eletrônico, beleza? Então vamos aí ouvindo o nosso convidado especial, Anfrísio. Bom, Josson, agradecer você também, né, pelo convite. Fiquei muito feliz aí pelo convite também.
e poder falar um pouquinho sobre o resíduo eletrônico, sobre essas questões ambientais. É sempre os canais que se abrem para a gente fica muito feliz também de estar colocando o nome do Instituto Inteligência Ambiental, um projeto que já estamos indo para 25 anos já de projeto aqui no DF, tá? Então, é uma instituição já bem consolidada aqui no DF, bem conhecida, assim, não com o nome Instituto Inteligência Ambiental. Antes a gente tinha o nome de CDI, que era o Comitê para a Democratização da Informática. Só que o nome falava muito só de informática, e não é só isso que a gente faz, né? E a gente teve essa ideia, por questões assim até de mostrar um pouco mais o que a gente faz, né, de alterar o nome. E a gente teve essa ideia do Instituto Inteligência Ambiental, né? A gente utilizar o nome inteligência, né, nesse quesito ambiental. Então, Aí a sacada ficou massa, né? Ficou muito legal o nome. E a abreviação, né? A gente pensou um pouco no assunto do momento, que são IAs, né? Uhum. Então a abreviação ficou IIA, que é o Instituto Inteligência Ambiental. Então foi pensado também nesse quesito de colocar o que está no auge atualmente, que é a inteligência, né, artificial. E a gente teve essa sacada também para trazer esse nome. Quais são hoje os principais objetivos do Instituto Inteligência Ambiental? Bom, a gente tem um slogan que a gente tem utilizado muito, e a gente coloca que o resíduo eletrônico é uma poderosa ferramenta de transformação social. Então, por que a gente colocou essa parte de inteligência, né? A gente, trabalhando esses temas ambientais, a gente consegue acessar todas as comunidades, todas as pessoas de várias formas diferentes. Porque primeiro a gente faz um mapeamento da realidade das comunidades para entender de que forma a gente pode auxiliar elas, né? Com a nossa, vamos dizer assim, a nossa inteligência, né? De know-how, de conhecimento de conteúdos e tudo mais, de forma que a gente consiga agregar valor no que a comunidade já tem a oferecer, né? Não é chegar num local querendo impor alguma coisa. A gente sempre tenta fortalecer o que já tem no local, e que a gente seja uma ferramenta, um meio de comunicar, um meio de expandir cada vez mais os projetos. É essa forma que a gente atua. Então a gente tem desde a parte de reciclagem, de reaproveitamento dos resíduos eletrônicos, principalmente a parte de informática. Então a gente recebe doações, recondiciona e disponibiliza esses equipamentos para doação para outras instituições. A gente não faz doações diretas para pessoas, porque o nosso objetivo é atender o maior número de pessoas possível. E a gente entende que se a gente atende por exemplo, uma associação, uma biblioteca pública ou outras instituições, a gente consegue abranger muito mais pessoas. Então a gente tem essa forma de doação de equipamentos, a gente auxilia na montagem de laboratórios de informática, na infraestrutura, no suporte técnico. Então a gente tem toda essa atuação, o acompanhamento pedagógico também na instituição, quando ela oferece alguns cursos que a gente tem expertise também para auxiliar. Então, eu queria que você falasse, inclusive, por gentileza, sobre, quando você falou agora sobre montagem de laboratórios de informática e tudo mais, nós nos conhecemos, inclusive, no dia de um lançamento de um desses lugares, lá na Recicle a Vida, lá na Ceilândia. E aí, eu queria que você falasse sobre aquele projeto ali que foi feito, que é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, né? Sim, então a gente conheceu o pessoal lá da Recicla a Vida, a Associação Recicla a Vida, que é uma associação de catadores, muito bem estruturada, inclusive. O pessoal lá, eu fiquei assim, bem feliz em ver que uma associação tão bem organizada, com um cara assim vamos dizer assim, parece um pouco com uma empresa que é bem formal, todo mundo ali nos seus postos de trabalho, bem organizado, com toda a equipe administrativa, com suporte pedagógico também para os associados ali. Achei uma estrutura muito legal.
Então, em conversa lá com a equipe diretora, a gente trouxe essa possibilidade de conseguir apoiar eles. Eles já tinham um laboratório, só que ele estava parado porque os equipamentos estavam muito defasados, né? E eles não conseguiram nenhum parceiro para reestruturar o laboratório que eles tinham. Então, a gente entrou com essa parceria, fazendo uma doação de 20 computadores completos lá para o laboratório da Recicla Vida. A gente se propôs a dar todo o suporte técnico de montagem no dia que você foi, inclusive no dia da entrega. A gente estava com nossos técnicos lá, fazendo a montagem do laboratório, deixou tudo bonitinho, com os computadores todos ligados. A gente se propôs, inclusive, de dar um auxílio para eles na parte de rede deles, que eles estavam tendo um problema. Então, a gente vai além de montar um laboratório, né? A gente quer dar todo o suporte para a instituição, para que não só aquele espaço que a gente está na parceria ali funcione, mas também toda a instituição se sinta fortalecida também, né? E olha que bacana lá, né? Você vê, foi doado 20 computadores, foi montado, por exemplo, um laboratório de informática, e nós estamos falando de um local onde é uma associação de catadores, Exato. né? De resíduos que tem interesse também De recicláveis, exato. de reciclável, e não só isso, ele tem interesse também da informática, né? De conhecer algo na área da tecnologia. Eles vão utilizar aquele equipamento lá para um curso básico, né? Eu achei muito legal aquilo ali. E você vê que interessante, né? A gente faz um tipo de, vamos dizer assim, um dos pilares da reciclagem é o reaproveitamento, né? Então a gente faz ali meio que uma reciclagem também, na parte de informática, e eles fazem a parte de resíduo sólido, né? Que é muito interessante, a parte da separação que eles fazem, um trabalho extremamente importante que eu acho que deveria ser mais valorizado pelas pessoas, né? Mas tivesse uma melhor conscientização das pessoas também em relação à separação dos resíduos sólidos para facilitar a reciclagem também, né? Então, eu vejo que falta um pouco de amadurecimento da ideia, né, da reciclagem. A gente passa muito por isso na parte de resíduo eletrônico, e a parte do resíduo sólido, que vem, no caso do resíduo de casa mesmo, das pessoas, né, dos plásticos, das embalagens ali, tem muita gente que precisa ser orientada ainda, né, de como descartar corretamente. Tanto o que a gente enfrenta com o resíduo eletrônico, como a parte desses resíduos também. Com qualquer tipo de resíduo, na verdade, é preciso ter uma educação, uma orientação, na verdade, bem maior. Sim. Porque o que muitas vezes eu entendo como descartável, que não presta mais, que lixo, né? E nós vamos substituir a palavra lixo por resíduo, né? Que nós vamos substituir a palavra lixo por resíduo, e o que acontece? As pessoas muitas vezes não compreendem que aquele descarte ali do resíduo pode gerar uma renda para uma família. Exato. Nós vimos lá no dia a quantidade de pessoas, era como se fosse um aquário, né? Exato. Todo mundo lá dentro trabalhando, aí tem uma prancha, assim, as esteiras, né? As esteiras, um monte de coisa, todo mundo trabalhando, e um espelho a gente conseguia visualizar de lá. Muito interessante. Sim. Então, assim, aí é que é importante a gente entrar no outro ponto. Qual a importância da inteligência ambiental para o desenvolvimento sustentável hoje? Porque, assim, a gente tem passado por inúmeros problemas climáticos. Quantas vezes a gente não viu, né? Esse ano mesmo, alagamentos e tudo mais, pessoas com inúmeras dificuldades por conta disso. Qual que é a importância hoje, então, dessa inteligência ambiental e esse impacto? Bom, a gente tem que imaginar da seguinte forma. Quando a gente faz o reaproveitamento de matérias que já foram extraídas, né, do meio ambiente, a gente está diminuindo o impacto das extrações de recursos naturais. Se tratando do resíduo eletrônico, que é a nossa parte, a gente deve imaginar aí as emissões de carbono, né, de gás carbono, que é gigantescas, tanto que hoje tem os programas aí de incentivo do crédito, né, crédito de carbono, que hoje se fala muito. Então,
imagina o quanto que a gente economiza de matérias que deixam de ser extraídas do meio ambiente, fazendo um simples reaproveitamento de um computador. Um simples computador, que para muita gente hoje em dia, a gente fala de computadores lá que a gente reaproveita ainda de segunda geração, quando estamos na 14ª geração já de processadores aí, nos computadores mais novos. E a gente ainda consegue dar uso em computadores bem antigos, né, colocando um sistemazinho ali mais leve, sistemas operacionais livres, para que consiga rodar com mais fluidez e a gente consiga trazer a tecnologia à mão de todos, vamos dizer assim, né? Porque ainda hoje tem muita gente que não tem computador em casa. É incrível a gente imaginar no mundo de hoje, mas tem muita gente que não tem um computador, não tem um acesso, ou nunca teve a oportunidade de fazer um curso, ou de repente conhecer o mundo novo hoje, né? Que é das inteligências, das IAs, né? As inteligências artificiais que tem hoje. Né? O que acontece? Com o crescimento, por exemplo, do DF, do Brasil inteiro, que é uma nação de um tamanho assim, muito grande, como equilibrar essa preservação aí num tamanho de país absolutamente diferente, uma realidade absolutamente diferente uma da outra? Como você diz, quando você diz equilibrar, de que forma? O do crescimento, por exemplo, você está crescendo cada vez mais, né? Há 10 anos atrás, era uma quantidade de população. E hoje o crescimento, como que eu faço para conscientizar essas pessoas referente ao tamanho desse crescimento e ao mesmo tempo que eu cresço, eu tenho o resíduo maior, porque você tem mais pessoas, exato, mais produção de resíduo. Eu diria que assim, a maior conscientização da população como um todo, políticas públicas que apoiem cada vez mais programas sociais que fazem esse trabalho, né? A gente, lá mesmo no Instituto, a gente hoje participa do programa Reciclotec, que é do governo do Distrito Federal, né? Um programa que já tem 5 anos, mas tem várias outras iniciativas, né, que já estão rodando, que fazem também, tem esse mesmo propósito pelo Brasil todo. A gente, quando se chamava CDI, logo em seguida alterou-se o nome da rede, que a gente fazia parte de uma grande rede, que hoje se chama Recode, que é uma instituição que era o antigo CDI, que está presente no Brasil todo e em mais 13 países, com um impacto aí direto de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, de mais de 1,5 milhão de pessoas que foram impactadas nesses seus... eles estão indo já para 28 anos. Então, a gente passou a fazer parte da rede em 99 e eles estão desde 95. Um programa que começou, hoje se chama Recode, até... convido vocês a conhecerem um pouco mais também sobre o programa, que faz exatamente o que a gente faz aqui no Distrito Federal. Bacana. Então, assim, a história sua lá dentro do Instituto de Inteligência Ambiental, ela não começou agora, ela tem um bom tempo. Queria que você contasse isso pra gente. Tem um bom tempo e eu costumo dizer que eu sou fruto desse grande projeto que é o Instituto de Inteligência Ambiental, que foi o CDI, né, antigamente. Eu comecei em 2005, fazendo um curso de informática lá em Planaltina, na instituição lá que chama La Fabiano de Cristo, Casa de Lívia, né, bastante conhecida lá na região. Na época, é interessante falar que eu estava... Assim, eu sempre fui muito proativo, assim, de procurar alguma atividade para fazer, então nunca fiquei parado. Antigamente lá em Planaltina, quando eu fui morar lá, tinha muitos lotes vazios e cheio de mato e tal. Então eu ia andando pelas ruas e perguntando aos donos se eles queriam que eu capinasse aquele lote. Então assim, eu procurava... buscando um serviço. Procurando um serviço. Isso lá com meus 12, 13 anos ali, eu tava procurando alguma coisa. Então eu saía andando, procurando por essas oportunidades, chegava na pessoa, tô vendo aí que tem muito mato no seu lote, se quiser eu capino. Aí eles olhavam assim, aquele menininho magricelinho, falavam, mas será que você dá conta? Você consegue? Tinha essa pergunta. E aí uns
os vizinhos ali da gente falaram que tava tendo esse curso lá na instituição, na Casa de Lívia. Aí eu falei, vamos lá. Eles falaram, vamos lá se inscrever pro curso de informática. Eu sempre tive muita curiosidade por computador, por tecnologia, sempre gostei muito desse mundo. Tanto que eu tinha assinatura de revistas, eu não sei se você vai lembrar da Info, né, que era uma revista que falava só de tecnologia, de lançamentos e tudo. Eu tinha assinatura, era a única coisa que eu assim, fazia questão de ganhar dinheiro para pagar a assinatura. Da revista Info. Da revista Info. Que era um meio que eu tinha, porque na época eu não tinha computador, o celular não era como hoje, né? Que a gente tem todo o acesso à tecnologia, à informação, né? As muito escolas fácil. também não tinham muito, né? Não tinha. A única forma que eu tinha de ver essas tecnologias era pela revista. E é como eu ficava, digamos assim, antenado no mundo da tecnologia. E aí eu fui lá me inscrever no curso. Só que o meu colega, o meu vizinho, a vaga dele, ele só tava indo confirmar, né? Já tava garantida. A minha era uma lista de espera. Aí eu deixei meu nome lá e falei, beleza. Vou ficar nesse cadastro reserva. Vou ficar nesse cadastro reserva. Aí esse meu colega acabou que ele teve uma mudança no horário de escola e aí eu ocupei a vaga dele. Eu falei, beleza. Assim, fico triste por você, mas feliz que eu vou conseguir fazer o curso de informática. Aí eu comecei, o curso durava, se eu não me engano, uns 4, 5 meses lá. O curso de informática era bem completão, assim, tinha todo um processo. E o interessante também falar que o curso é todo baseado na metodologia de Paulo Freire. Então, a gente fazia um projeto, dentro do curso de informática, a gente fazia um projeto de impacto social. A gente abordava a comunidade, fazia alguma coisa que trouxesse um retorno para a comunidade. Então, a gente fazia além do curso de informática, a gente fazia um trabalho social também ali dentro das aulas, a gente desenvolvia alguns projetos também, que era uma coisa bem legal. Sempre foi pensado no empreendedorismo, então a gente aprendia como fazer o currículo, né? Eu confesso para vocês que com 14 anos eu ia fazer um currículo, aí eu sempre pensava assim, que experiência que eu vou colocar aqui, eu vou colocar, entendeu? Não tinha nada, mas a gente tinha o incentivo de falar assim, cara, tinha um texto muito comum todo mundo colocava, né? A procura do primeiro emprego. Fácil de comunicação, né? Exato. Aquele texto padrão é o que a gente colocava. Mas o legal é que, assim, a gente aprendia a ver novas possibilidades. E, como eu falei, eu era muito curioso. E aí, o cara que era o meu professor lá, o Israel, que inclusive encontrei ele recentemente, é lá de Planaltina também. Encontrei ele num restaurante há pouco tempo, você imagina, tanto tempo que eu já fiz o curso, há 20 anos atrás, reencontrei ele, a gente bateu um papo legal. Foi o cara que também me incentivou muito, assim, na época, né, ele viu que eu estava engajado, gostei do curso, eu era muito curioso, eu fazia o curso, como na época eu estudava de manhã, fazia o curso à tarde. Aí, como eu vi uma possibilidade ali, eu falei com minha mãe, olha, eu quero mudar meu horário pra noite. Ela falou, mas você vai estudar à noite? Aí minha mãe já não queria, né? Questão de perigo e tal. Na época, quem estudava à noite geralmente era adulto, né? Aí eu falei, não, mas eu quero porque eu quero arrumar algum outro emprego no período da tarde. E eu só consigo se for à tarde. Então eu fui. No mesmo ano eu não consegui, mas aí quando eu fiz 15 anos, né? De 14 para 15 anos eu já podia trocar pro horário noturno. Troquei. Aí, à tarde, eu ficava na instituição como monitor de classe. Conversei lá com o instrutor, eu terminei o curso e ficava lá à tarde como monitor de classe. Mas já remunerado? Nem que seja um Sem trocadinho? nenhuma remuneração. A minha remuneração era o conhecimento. Já é um bom... E eu ia felizaço. Ia felizaço, eu ia de manhã cedo. O pessoal não gostava, porque não podia, né? Eu trabalhava igual funcionário ali, vamos dizer, em questão de tempo, né? Eu ficava lá... 8 horas, né? Cara, só não ficava o dia inteiro por conta da aula, né? Porque eu tinha que estudar. Mas, se pudesse, eu ficava o dia inteiro. Aí, com o tempo, eles falaram, pra formalizar, vamos fazer pelo menos um contrato de voluntariado e tal, a sua mãe tem que vir aqui. Aí, assim aconteceu. Aí, pra dar um incentivo, assim, que eles viam que eu estava empenhado, eles me davam uma cesta básica. Já melhorou. Já melhorou, né? Já melhorou.
E lá não ficava muito perto de casa não, viu? Ficava uns 5, 6 quilômetros, que geralmente eu ia de bicicleta, a pé, não tinha condições de estar pagando transporte público do próprio bolso direto. Então eu ia a pé, ia de bicicleta, quando eu tive a oportunidade de comprar uma bicicleta, tá? Que eu Uhum. nem tinha. Eu consegui comprar uma bicicleta nos meus trabalhos de capinar lote, já vendi frutas e milho na feira, lá na feira de Planaltino. Teve uma época que eu trabalhava ali próximo à igreja Santa Rita. Santa Rita, do lado dela ali tinha uma praça que era aberta, né? Uhum. Eu vendia milho ali, bem na esquina ali, que tem uns bancos, tem várias lojas ali. Conhecido como Bobódromo. Exato, antigamente tinha esse nome, exato. Aí eu vendia milho nesse contraturno e tal pra ganhar dinheiro. Eu sempre fui nessa vibe assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, ter alguma renda. Eu sou de uma família que somos 4, né? Então é eu e mais 3 irmãos. E minha mãe nunca teve condições assim de comprar as coisas pra gente. Por exemplo, roupa legal, você tinha uma roupa nova. Ainda tinha a oportunidade de ter uma roupa nova que era comprada uma vez por ano. Pra conseguir comprar pra todos, né? Uhum. E o restante que eu tinha, que eu consegui ir conquistando, foi com o meu próprio dinheiro. Eu ia lá, fazia meus trabalhos, seja lá, também comecei a pintar portão. Cheguei nos caras, você sabe pintar? Sei. Nunca tinha pintado um portão na vida, mas ia lá e, cara, seja o que Deus quiser. O cara me ensinou como é que pintava lá mais ou menos, fui aprendendo e comecei a fazer isso também. Aí isso me dava mais dinheiro do que capinar lote. Isso eu já percebi. E isso ainda continuava no curso lá, no curso, voluntariado. Era assim, conciliando as coisas, que lá não me dava dinheiro, lá era só voluntariado. Então, eu ia lá, aí surgiu uma oportunidade legal, que eu te falei do professor que me ensinou a parte de informática e tal, que ele falou assim, Frísio, eu tenho a seguinte questão, como eu trabalho com informática, tem muita gente que me procura para formatar o computador, para consertar e tal. Eu faço isso geralmente nos finais de semana. Se você quiser, você pode ir lá para casa, eu vou te ensinando e você vai me ajudando. Eu te dou uma parte do valor que geralmente eu cobro. Aí eu falei, na hora. Aí a casa dele ficava mais longe ainda, na minha. Mais longe que o curso. Mais longe que o curso. Aí eu falei, cara, tô aí. Só uma vez mesmo, final de semana e tal, tá de boa. Eu ia de manhã cedinho, cara. Ia de manhã cedinho lá pra casa dele. Aí ele com medo, né, de queimar o computador de um cliente dele e tal, mas eu sempre tive muito cuidado e perguntava pra caramba. Não sei como é que ele aguentava, do tanto que eu perguntava. Mas tava ali. Aí comecei a ganhar um dinheirinho já com informática, com o que eu aprendi no curso e tal. E continuava no voluntariado. Eu falei, cara, eu sou monitor aqui e já me via como se fosse um funcionário da instituição. Autoridade. Vocês não mexem comigo não, que eu sei mexer no computador. Exatamente, era isso. Eu aprendi também a digitar rápido. Eu fazia o curso de datilografia, na época todo mundo fazia, né? Então, eu aprendi a digitar muito rápido, sem olhar pro teclado e tal. E aí esse professor trouxe um desafio lá, que tinha uma escola pedindo para redigir umas historinhas que os alunos contaram que eles iam transformar num livro. Aí ele falou, Frísio, tem, sei lá, umas 150 historinhas aqui de alunos que você tem que redigir. E não pode corrigir, porque tinha que ser do mesmo jeito que eles escreveram e tal, só redigir para eles transformarem no livro. Aí como você tá digitando e tal, vai até ser bom para você... Treinando. Aí eu falei, me dá aí, eu pego. Ele me falou o valor, quando ele falou o valor, eu falei, na hora, mais um dinheirinho que vai entrar. Aí peguei, cara, eu virava à noite digitando, porque no início, assim... Isso você já tinha comprado um computador, já. O computador eu montei com um monte de peça velha que esse professor Israel foi conseguindo para mim. Eu falei, vai montando teu computador. Primeiro uma tela lá, daquelas de tubo ainda, tubo catódico, né? Uhum. Que é o CRT, que a gente chama. E aí eu fui montando esse computador. Então eu meio que ganhei esse computador, mas foi uma conquista, assim, né? Eu fui conquistando, de comprando as peças, de conseguindo aos poucos, até que eu montei o computador. Então, só que eu fui redigir esse texto na própria instituição.
tinha uns intervalos de curso, ou em momentos que não tinha uma aula, eu usava os computadores da instituição. Nesse meio tempo eu ainda não tinha computador em casa. Uhum. Então, o que eu conseguia mexer em computador era lá. Então, eu queria estar lá o tempo todo. O tempo todo eu queria estar lá. Até lavar teclado, por incrível que pareça, lavar teclado, viu? Eu já fiz. Que era assim, pra poder estar lá. Falar, eu inventava alguma coisa. Falar, cara, esse teclado aqui tá muito sujo. Os alunos tal, vão pegar esse negócio muito cheio de poeira e tal. Tem uma forma de lavar. Aí eles falam, como assim lavar, cara? Não, eu tiro todas as teclas aqui. E você vai conseguir montar de novo? São 103 teclas, pra vocês terem ideia. Conseguir montar tudo de novo? Consigo. Eu vou deixar um do lado e o outro aqui que eu vou montando depois. Era Aqui iguais. tem um modelo e de cada... E aí eu vou montando. E aí eu, cara, eu lavava toda vez que terminava um ciclo de cursos, tirava todas as teclas, limpava e lavava as teclas. Os teclados eram brancos, eles ficavam meio amarelados. Uhum. Né? Até com questão da poeira, o pessoal usando e O tal. dedo, né? O dedo, exato. Oleosidade. Lavava o teclado, cara. Era assim, e eu ficava felizaço, mas estava ali. E aí foi indo. Aí teve uma época que eu aprendi a mexer no Photoshop. Depois que eu já tinha um computador. Aí eu falei com o Israel, eu falei, cara, eu quero mexer no Photoshop. Ele falou, tem um curso, você compra. Antigamente você comprava o CD de curso. E aí a gente colocava lá no computador e ia assistindo esses cursos. Ao mesmo tempo que eu ia assistindo o curso, eu já ia praticando em alguma coisa. Aí eu aprendi Photoshop, aprendi a fazer InDesign para editoração gráfica também, a editoração de livro e tal. Aprendi Flash, que era para fazer animação. Não sei se vocês vão lembrar do Flash, que na minha época o Flash era hilário. A primeira vez que eu consegui fazer um bonequinho que era só risco, sair andando, pra mim foi... O máximo. o máximo. Aqui eu acho que a galera que deve lembrar, alguém que estiver assistindo aí deve lembrar de um videozinho que tinha antigamente, de os bonequinhos palitinho que ficava brigando, então eu acredito que muita gente vai lembrar dessa época. O meu espelho era esse. Aquele bonequinho eu consegui fazer um igual. Aí eu falei, nossa, agora dominei o mundo. Meu desafio é isso aí, né? Exato, dominei o mundo, que é conseguir fazer uma animação. Com Flash, que era essa parte de animação, eu nunca ganhei nada, tá? Nunca consegui trabalho com isso, que eu só conseguia fazer os rabiscos, então não foi muito pra frente. Mas Photoshop me ajudou muito, eu fiz muita criação de arte pra loja, de fachada e tal. E aí é como eu tô falando, eu fui me inserindo na tecnologia, cada vez eu ia buscando, ia criando alguma coisa. Uma vez um pessoal até de eu diria uma agência de publicidade lá em Planaltina me procurou, que eles tinham uma revista de lojistas. Era um catálogo de lojas, né? Uma revistinha que eles entregavam, era uma tiragem de 10 mil cópias, que eles entregavam nas casas das pessoas, que era com o nome e o que aquela loja fazia. Então eles iam lá, buscavam as lojas e tinha que ter uma pessoa para criar a arte para colocar nesse livretozinho deles. Era o canarinho? Canarinho. Era eu que fazia. Canarinho, acho que é verde e amarelo, inclusive. Acho que era canarinho. Eu que fazia aquele livretinho lá, criava todas as artes. Cara, era um trabalho assim, imagina. Cara, como é que eu lembrei? Canarinho, velho. Você falou esse nome, realmente. É canarinho, não. E aí, eu comecei a fazer. O pessoal chegou pra mim, eu tinha feito uma fachada de uma loja. Aí eu não lembro se era uma lanchonete, tava na lanchonete instalando essa fachada e tal. E aí o pessoal chegou lá e começou a observar. Aí veio perguntar, pô, foi você que fez essa arte e tal? Eu falei, foi. Você criou tudo? Sim, foi eu que criei lá. Usei lá o softwarezinho de edição lá, o Corel, e fiz essa arte. Cara, ficou muito legal. A gente tem um projeto aqui e tal, aí já foi conversando, no começo eu fiquei meio desconfiado assim. Aí, a gente tem uma proposta, tal, aí eles tinham um modelo do livreto lá, pra você fazer isso aqui, e aí você fala pra gente o valor, porque a última pessoa não tá conseguindo mais tempo pra fazer pra gente, tal, as artes. E aí você faz uma proposta pra gente de quanto você cobra. Eu não tinha nem noção de quanto cobrar. O que eu vou cobrar? O que eu vou precificar, né? Aí eu comecei a pesquisar, né?
fui pesquisar, perguntar a algumas pessoas quanto que poderia cobrar e tal. Aí quando me falaram, eu falei assim, tem certeza, cara? Tudo isso de ficar dinheiro? rico. Tipo isso, eu falei, cara, eu vou ficar rico com esse negócio. É muito dinheiro. Nem era tanto assim, viu? Mas pra mim, aí eu falei, cara, é muita grana. Então vou chegar pra eles, vou propor isso aqui e tal. E já pensei no todo, vamos dizer assim, todo o briefing, o que eu ia falar pra eles ali, né? Toda a pauta já imaginada quando chegou lá. Quando eu falei, eles falaram, não, beleza, tá ótimo o preço. Aí eu falei, pô, cobrei tão barato. Podia assim. podia Cobrei ter tão metido barato. lá em cima. Aí não, mas tá bom, vamos lá pra experiência. Mas, cara, era trampo, muito trampo. Que era muita arte. E todo mundo queria uma coisa diferente, né? Porque eles pegavam, fazia lá, cobravam o valor do lojista, e aí falava assim, olha, você pode mandar aqui do jeito que você quer, o seu espaço é XYZ aqui, o tamanho, e aí o nosso designer vai fazer lá, o designer era eu. Vai fazer a arte do jeito que você quer. A empresa toda era você, o design, o vendedor, o marketing, tudo. Tudo. Nossa. Cara, como eu estudava, na época eu já estava estudando à noite, então acabava que eu às vezes nem dormia direito, porque eu tinha que virar noites e noites pra dar conta daquele trabalho. Certo. Mas, cara, encarei, eu acho que por dois anos mais ou menos esse trabalhinho lá. Massa. Então, vamos fazer assim, vamos dar uma parada agora, pra gente ir para o Fala Aí Chat, a voz do além. Então vamos lá aproveitar essa parada aí. Antes de eu começar aqui a ler a interação do público, lembrando você que está aí assistindo essa live, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E Jostão, vou perguntar o que é isso aí na mesa mesmo aí, né? Que tá aparecendo aí. O que é isso aí na mesa? Falei. Cara, eu tomei um susto, velho. Eu pensei que era alguma coisa fora do normal. Então explique pra beleza. gente, meu querido, o que é isso aí na mesa que tá aí aparecendo, o pessoal tá vendo aqui de casa. Tomei um susto. Gente, olha que... Aqui, né? Maravilha. Cara, maravilha. A Isso gente aqui, empolgou aqui. nós empolgamos aqui no bate-papo, além do óbvio. Veja que beleza. Uma parceria sensacional, um patrocinador que é a Confeitaria Lara, com esse salgado, com um refrigerante, e dessa vez eles superaram eles próprios, quebraram o próprio recorde. Ainda prepararam um docinho especial, hein? Olha aí. Então você que quiser montar o kit festa, bolos, salgados, encomendas, bolo no pote, bolo na caixa, o que você tiver preparado, entre em contato com essa empresa que é especialista em preparar a sua festa para que você se preocupe apenas em dar atenção ao seu convidado. E o QR Code está na tela aí, ó, para que você possa entrar direto em contato com essa empresa lá, com a minha amiga Saíris e com o meu amigo o Raktan. São os responsáveis por essa empresa. Procure e com certeza vocês não vão se arrepender, porque é de fato uma delícia. Eu vou até comer um salgadinho. Pode comer um salgadinho aqui? Já vou. Enquanto vocês vão comendo aí, eu vou vendo, parece que chegou uma encomenda aqui agora, calma lá. Olha, que salgado sensacional. Gente, ó, bolo caseiro, bolo decorado, salgados, festa na caixa, kit festa, doce em geral. Entre em contato. Aí tem o QR Code que vai direcionar para as redes sociais. Você pode encomendar. Eles mandam deixar, inclusive através do Uber Flash. E aí, vocês podem ter certeza de uma coisa: não haverá nenhum arrependimento da parte de vocês, porque é, Muito bom. sensacional. É bom ou não é, Alfredo? Maravilha, viu? Muito bom. Ó. Hoje é muita surpresa. O negócio tá bom, viu? Ó, esse aqui, já pode falar também? Maravilha.
Tem até uma tesoura aqui. Aí, esse aqui, ó, é uma outra parceira nossa, muito boa, e ela tem um salão de beleza especialista na sua beleza. Aqui? É porque eu comecei nessa, pô. Ah, é porque eu acho que era pra alguém entrar por ali, pô. Eu achei, quando você fez assim, e como tinha alguém lá atrás que tá recebendo, eu achei que era pra entrar por lá. Mas eu percebi, só que eu entendi errado. Vamos lá, gente. Esse aqui, ó, nós vamos ter um sorteio especial para os nossos seguidores. E esse aqui é um presente também da nossa patrocinadora para o Anfrísio. Ó, hoje Opa. você Rapaz, ganhou eu tô- mais um, não foi só a caneca, tá vendo? Hoje eu tô sendo bem. E aí, ó, no mês já se aproximando aí da Páscoa, nós temos esse sorteio para os nossos seguidores. E as redes sociais, o QR Code da nossa parceira tá aí, né, que é a nossa... Deixa eu só pegar para não perder o nome, peraí. Pô, mas tá tão pequenininho, eu vou falar com ela pra próxima vez mandar um nome maior, porque eu não tô vendo não. É a Deise Moreira. É Daíse Moreira. O Deise. salão um pouquinho, beleza, cara. Gostei demais. Muito bom isso aqui. É uma parceira nossa. Então, você quiser, você vai poder ir lá no estabelecimento dela pra arrumar sua unha, cabelo, tudo que você quiser na área da beleza. E tem mais, lá tem uma lanchonete junto, ao lado. Tem um cuscuz que eu fui lá essa semana e comi, uma beleza. E você pode, inclusive, deixar o carro para lavar no mesmo espaço. Você lava o carro, faz um lanche e ainda arruma a sua beleza. E ainda é num posto de gasolina. Aqui na Asa Norte, em Brasília, tem aí a rede social, tem aí o QR Code, você vai adorar, beleza? Aqueles que quiserem participar do sorteio, segunda-feira no nosso Instagram terá todas as informações, beleza? Beleza, vamos continuar então Vamos continuar agora aqui, com o peraí. chat, já que O a gente chat. foi parado aí, vocês podem ir saboreando essa delícia que está aí na mesa, Vai, enquanto eu vou falando aqui das participações aqui do nosso chat, tá? A gente tá com a Keiliane de Almeida, que tá mandando um boa noite. O Thiago Montes também tá mandando umas palminhas aqui. A Érica Taveira tá com a gente. Manda um boa noite e fala muito sucesso sempre pra você, meu amigo Joston. Muito legal esse tema sobre reciclagem, a Érica também fala. A Jaqueline Vitoriosa também tá com a gente, manda boa noite. O Alexandre Cunha, opa, boa noite, amigos, mandando boa noite aí pra gente também. E aí a gente tem duas perguntas, eu vou fazer uma pergunta agora. E aí depois, quando você responder, aí eu faço a outra, tá? Ok. E a Keiliane pergunta o seguinte, Keiliane de Almeida, como fazer para conseguir uma visita do Instituto em uma escola para realizar uma conversa com os alunos sobre o tema? Como é que consegue esse contato e como é que as pessoas entram em contato para solicitar essa visita aí na escola? Tá certo. Então, Keiliane, né? Então, Keiliane, você pode encaminhar, pode ser uma mensagem no nosso direct no Instagram, que é iia.org.br, ou enviar um e-mail pra gente, que é contato@iia.org.br. Pode só encaminhar uma solicitação lá, inclusive pode citar que você viu a gente lá no podcast, né, no Fala Aí Podcast, que você queria mais informações sobre visita e a gente agenda para você bem tranquilo, viu? E eu me coloco à disposição também, qualquer um ouvinte que quiser, eu tenho uma parceria total lá com o Instituto Inteligência Ambiental. A hora que vocês quiserem, pode falar comigo que a gente leva, se for o caso, até lá, fala com eles. O que a gente puder facilitar, nós estamos aqui para isso, beleza? Beleza, vamos continuar com as participações aí. Vamos. E depois eu faço a outra pergunta. A Érica Taveira ainda fala, saber onde descartar cada resíduo de lixo no lugar correto e preservar o meio ambiente é garantir mais uma geração no planeta com consciência ambiental. O Alexandre Cunha fala que é muito importante esse debate para conscientizar a população a respeito dos resíduos eletrônicos.
E a Kênia Fernandes fala que tema de grande importância para a nossa sociedade, parabéns ao Fala Aí. E a Kênia já aproveita e ela faz duas perguntas aqui. Onde posso descartar esses resíduos eletrônicos? É a primeira dela. E se existe pontos de coleta em todas as regiões administrativas aqui do Distrito Federal? Ótima pergunta. Então, respondendo, vocês podem conferir todos os pontos e todos os endereços dos nossos PEVs, que é o ponto de entrega voluntária, no nosso site ou através do Instagram também. Eu vou pedir até para o pessoal do Fala Aí deixar um linkzinho, vocês podem procurar eles também, que a gente vai deixar o link aqui direto com eles. Hoje a gente atende, tem pontos de entrega em todo o Distrito Federal, tá? Então é só olhar lá no nosso site, a gente tem ponto de entrega, a gente tem coleta domiciliar gratuita também. A partir de 30 quilos de resíduo que você tiver, de resíduo eletrônico, a gente pode fazer uma coleta gratuita. Só mandar uma mensagem lá pra gente, a gente faz o agendamento, vê o melhor dia para você. A gente não agenda um horário específico, mas um período. Você escolhe um período da manhã ou da tarde. Então você tem toda essa facilidade. Em qualquer lugar dentro do Distrito Federal e alguns lugares do entorno também a gente consegue atender. Então é só ligar lá, falar com a gente que a gente consegue atender a todos. Beleza, então vamos continuar com as interações. Vocês podem ir comendo, fica à vontade, essa é a hora. Pode ir comendo, eu vou só dar os últimos recados aqui. Tá, beleza. Pra você aproveitar o salgado, Josto. Não, beleza, eu pensei que era pra continuar. Não, vai, relaxa, tá muito tenso. Vamos lá. Deixa o convidado comer, tomar ali sua coquinha. Bora, Se precisar de mais, a gente vai botar mais aí Vai nas dentro. canequinhas, tá? Vai dentro. Só para finalizar a participação aqui da galera, o Alexandre Cunha fala o seguinte, que essas informações precisam ser levadas para as escolas públicas do Distrito Federal. A Érica Taveira fala que o SLU tem ponto onde a gente pode descartar esse lixo eletrônico. E o Alexandre Cunha ainda fala assim que o Fala Aí sempre trazendo temas muito relevantes para o dia a dia. E a Keiliane de Almeida fala parabéns pelo tema de extrema relevância. A Érica ainda manda muito bom ouvir histórias de superação, sua experiência de vida possa motivar mais jovens, falando aí de quando você contou da sua superação aí. E a Keiliane manda mais duas participações. Esse programa de hoje está recheado de coisas boas, verdade, né? E fala assim, opa, salão que tem cuscuz do lado, né? Ela ficou interessada aqui. Keiliane mandou aqui. Tem um cuscuzinho do lado, um salão com cuscuz, só que não supera o seu cuscuz não, viu? É muito bom, mas não é melhor do que o seu. E aí a gente está aqui com o Vitor Souza, que fala que são informações muito importantes, tendo em vista que muitas pessoas descartam lixo eletrônico de maneira incorreta, o que impacta no meio ambiente. E a gente ainda tem a participação do Carlos Eduardo Martins, que manda muito bacana o podcast, tema top. Beleza? Então, nesse momento, finaliza aqui a participação da Voz do Além, lendo aqui a participação. Você que está acompanhando, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e continuemos aí, Joston. Nós vamos continuar aqui, vamos pedir para dar uma renovada na Coca, por gentileza. E vamos continuar aqui e eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente só continua depois que você deixar o like, certo? Ó, joinha lá e depois que você se inscrever também no canal. Não basta só deixar o like, se inscreva também, por gentileza, mande para os colegas, divulgue o máximo possível, porque esse conteúdo é muito importante e a gente precisa de cada um de vocês. Diga para nós quais são, no momento, os maiores projetos que vocês estão em andamento lá no Instituto de Inteligência Ambiental. Bom, vamos lá. Hoje a gente está atuando assim como projeto mais ativo, que é o Reciclotec, que é um programa de reciclagem de resíduo eletrônico e também ofertar cursos gratuitos para a comunidade. Então hoje a gente tem 4 instituições inseridas dentro do Reciclotec, nós somos uma delas, o Instituto de Inteligência Ambiental é uma dessas instituições. A gente atua na região, assim, pelo programa Reciclotec, a gente atua na região de Planaltina, do Paranoá. Então a gente atua principalmente na região de Planaltina, Paranoá, Itapuã, São Sebastião, Sobradinho. Então essas regiões, aqui no Varjão também. Então todas essas regiões são as que estão dentro das nossas macro-regiões, né? No caso, região norte ali, né? Isso. Uhum.
A gente costuma, a gente fala que é a região centro-norte, vamos dizer assim, né? Então, todas essas regiões, tem algumas outras, tá? Que a gente atende também, e as outras são atendidas por outras instituições também dentro do programa Reciclotec. Isso não inviabiliza se você mora em alguma outra região e queira uma parceria, queira uma visita, assim como a gente mencionou a Recicla Vida, que fica lá em Ceilândia, que não é uma área propriamente assim que está dentro do nosso escopo de trabalho, mas a gente atende com o maior prazer, não tem nenhum problema, tá? E aí, até colocar aqui que a gente conseguiu também fazer uma doação recente lá dentro da administração do Arapuanga, onde a gente fez a doação lá dos computadores para auxiliar a equipe de trabalho, né? Eles estão formando essa administração agora, então a gente conseguiu fazer essa doação lá para eles, que para a gente é muito, muito legal também. Hoje a gente tem um curso funcionando em São Sebastião, que é o que a gente oferece o curso dentro do sede São Francisco, que é apelidado de Chicão, lá em São Sebastião, onde a gente atende por ciclo, né, 180 alunos que estão inscritos no curso de informática básica e montagem e manutenção. A gente tem um laboratório lá com, são 20 computadores, então tem 20 alunos por turma, funciona de segunda a quinta. Então, a gente tem segunda e quarta e terça e quinta as opções de curso lá no São Sebastião. A gente vai expandir esses cursos também para as outras regiões que eu citei, que está dentro da nossa macro-região. Tá? Então, o que a gente está atuando agora é isso. A gente tem a parte de recebimento de doação de resíduo eletrônico. Quando a gente fala doação, porque tem o descarte normalmente que as pessoas podem fazer, que é de qualquer tipo de resíduo eletrônico você pode descartar, seja ele um resíduo, por exemplo, liquidificador, máquina de lavar, geladeira ou propriamente computador. Aí a gente pede, quando for parte de informática, que você coloque como uma doação, porque a gente consegue dar um aproveitamento melhor para esse equipamento. Então, se for computador, você pode fazer a doação indo lá no nosso endereço, que fica no SAAN, na quadra 2, ou você pode solicitar uma coleta também. Tá? Então, a diferenciação desse descarte para a doação é que quando você vê a possibilidade de um equipamento que ainda pode ser utilizado, você pode ir lá e nos prestigiar de fazer essa doação também. Tá? Então, a gente recebe hoje doação tanto de órgãos governamentais aqui do governo do DF, né, das secretarias e tudo mais, e empresas também podem fazer doação de material de informática, as pessoas também podem fazer suas doações particulares e isso não tem nenhum problema, tá? Eu queria que você diferenciasse, porque quando eu fiz uma visita lá na semana passada, eu passei um vídeo no nosso Instagram, mostrando algumas relíquias que tinha lá, que foi muito interessante. Queria que você diferenciasse aquelas cores de descartes que tem lá, por exemplo, o branco, né, as linhas de resíduo eletrônico. Hoje a gente tem os materiais de linha verde, são os materiais de TI, né, de tecnologia da informação, informática em si. A gente tem a linha marrom, que são materiais de comunicação, por exemplo, TV, rádio, esses aparelhos de áudio e vídeo, vamos dizer assim. A gente tem a linha branca, que é separada em duas categorias. A linha branca com refrigeração e a linha branca sem refrigeração. Com refrigeração, que seria geladeiras, freezers, né? E outros, por exemplo, adegas, por exemplo, que tem refrigeração. Então, a gente tem essa separação da linha branca. A outra parte é máquina de lavar, fogão, micro-ondas, que também se enquadra como linha branca. E a gente tem a linha azul, que são todos os outros resíduos eletrônicos de pequeno porte. Um liquidificador, secador de cabelo, chapinha, esses itens menores, né, aspirador de pó, todos esses são classificados na nossa linha azul. Essa classificação ela é algo que foi instituído, então assim, a gente só segue esse padrão por questões de dados também, que tem essa separação para a indústria também, né? Que tem a compensação de crédito de carbono e tudo mais, eles precisam desses dados para fazer, como é que se diz, essa compra do crédito, né, que existe aí. Né, que a indústria, hoje a gente tem uma parceria, vamos dizer assim, com a Associação de Indústria, que é a ABRE, e a ABRE é uma parceira do Instituto também,
né, nesse quesito de recebimento dos materiais, tá? Dos materiais de linha verde, de linha azul, linha marrom e a linha branca. Hoje nós somos a única instituição que pode receber a linha branca, tá? Até respondendo uma curiosidade que um dos espectadores falou sobre que o SLU pode receber resíduo eletrônico. Pelo contrário, na verdade, o SLU não recebe o lixo eletrônico, tá? O resíduo eletrônico. O resíduo eletrônico, o SLU geralmente faz a indicação lá para a gente ou para as outras instituições que trabalham especificamente com esse tipo de resíduo. E a gente está iniciando, inclusive, uma parceria para que todos os Papa Lixos tenham um ecoponto, um PEV para recebimento de resíduo eletrônico, tá? Então, o resíduo eletrônico, geralmente, ele não pode ser descartado dentro dos Papa Lixos do SLU, tá? Lá eles não recebem lixo eletrônico, resíduo eletrônico. Isso é bem observado, até porque tem vários lugares, né, nas regiões administrativas que fazem essa coleta. Muito bom. Exato. Como que essa tecnologia pode impactar e pode facilitar para a comunidade nessa reciclagem de lixo eletrônico? Bom, eu diria que o impacto que a gente consegue provocar na reciclagem, vamos lá, não só aqueles que eu já falei de exploração de recursos naturais, mas também um impacto social. Eu coloquei aqui o meu exemplo, que eu vim de uma comunidade, né, carente. Eu cheguei como aluno, fui monitor de classe, depois fui instrutor na mesma instituição durante 5 anos. Eu atuei lá como instrutor do curso. O professor que me deu aula, ele saiu e eu acabei ocupando o lugar dele. Isso eu tinha... eu estava com 15 anos de idade. Eu comecei a dar aula de informática com 15 anos de idade e fiquei até os meus 20 anos lá. De 15 até os meus 20 eu fiquei dando aula de informática. E aí eu já estava um pouco cansado, porque dessa parte de dar aula e tal. E aí eu pedi uma oportunidade dentro da instituição que eu estou hoje, que é o Instituto Inteligência Ambiental. O Instituto Inteligência Ambiental era o parceiro de onde eu trabalhava, né? Ele que proporcionava o laboratório de curso e tudo mais. E aí eu queria ir um pouco mais além daquilo ali, né? Eu queria conhecer pessoas novas, projetos novos. E eu pedi uma oportunidade para trabalhar dentro do CDI, que hoje é o Instituto. Aí eu fiz um pedido formal para a instituição para que eles me mandassem embora, né? Eles não queriam. E aí eles demoraram 6 meses até tomar essa decisão de que, cara, tá, a gente já viu que você quer uma oportunidade de crescimento, que a gente não pode te oferecer isso, então a gente vai proporcionar isso para você. Então foi num momento ali que eu ia tirar férias e aí dava tempo de contratar uma pessoa para ocupar o meu lugar lá de instrutor. Foi uma indicação minha também. E aí nessa época eu saí de lá e fui trabalhar diretamente no instituto. Na época eu fazia acompanhamento das instituições parceiras. Eu acompanhava 4 instituições, uma ficava em Formosa, a de Planaltina, a própria Casa de Livre eu que acompanhava. E tinha uma em Buritis de Minas. Caramba! Que eu fazia acompanhamento. Tinha que ir lá uma vez por mês, se eu não me engano, que eu tinha que ir lá. Aí levava computador, trazia computador que às vezes dava defeito. Na de Formosa também. E aí o escritório ficava aqui no setor comercial. Então eu fazia acompanhamento, fazia a coordenação dessas instituições. Depois eu entrei em um outro projeto lá, que era pela Embaixada da Finlândia, que a gente tinha dentro da instituição também, dentro do instituto. Depois eu fiquei à frente total do CDI, a equipe, por questões, teve uma época, vamos dizer assim, obscura lá em 2013 ali para 14, 12, 13, 14, assim, que estava muito ruim de recurso para instituições. Então a equipe basicamente toda foi mandada embora e ficou só eu, porque eu estava inserido dentro do projeto da Embaixada da Finlândia. Então eu fiquei tocando o instituto sozinho. Literalmente sozinho. E aí, nessa época, eu conheci também a Zero Impacto, que é a empresa de reciclagem de lixo eletrônico que a gente tem aqui no DF também. Aí eu fiquei trabalhando tanto na instituição como lá com o pessoal da Zero Impacto. Nós estamos chegando praticamente nos últimos momentos da nossa conversa aqui hoje. Qual que seria, por exemplo, uma sugestão que o Instituto daria
para todos os ouvintes de ações pequenas e grandes para esse descarte de resíduo eletrônico? Bom, primeiramente, eu acho que todo mundo se conscientizar que aquilo que você considera lixo, e a gente está falando aqui de não falar como lixo, mas como um resíduo porque tem o que se reciclar ainda, então por isso que a gente está tratando com esse nome de resíduo. Tem material ali que você aproveita. Hoje, do resíduo eletrônico, você tem o ferro, o plástico, a placa que você consegue extrair vários tipos de metais nobres, né, como ouro, prata e vários outros tipos de materiais. Então, cada um ter essa sementinha plantada aí na sua cabeça de ter a consciência de fazer o descarte adequado, né, fazer um descarte mais adequado, procurando uma instituição ou uma empresa que trabalhe com isso. E hoje a gente tem aqui no DF muita opção. Todos os lugares, vamos dizer assim, do DF você consegue fazer o descarte ou solicitar uma coleta. Antigamente o pessoal se perguntava, poxa, eu tenho uma máquina de lavar, uma geladeira e não sei como descartar. Hoje a gente consegue atender a todos, solicita a coleta, não paga nada, a coleta gratuita, a gente vai na residência e coleta. Então é ter consciência de separar o seu resíduo, chamar a coleta ou ir até um ponto de entrega voluntária, né? E um outro pensamento que você tem que ter, com esse descarte adequado, você está beneficiando várias famílias, né, que participam do nosso projeto, assim como a Recicla Vida, que o pessoal recicla outros tipos de materiais também. Eles vão ser atendidos, né, com essa conscientização de vocês. A gente também vai conseguir chegar em muito mais comunidades, né, com equipamentos ou com esse descarte adequado. A gente vai conseguir tirar muito material que é danoso ao meio ambiente, que pode contaminar, né? Tem metais pesados no resíduo eletrônico. Então, acho que essa sementinha de você sentir que você está fazendo uma grande diferença para muita gente, para milhares de pessoas, simplesmente fazendo um trabalho que não vai te trazer nenhum transtorno, que é simplesmente guardar o seu resíduo ali e fazer um descarte adequado. Acho que isso é... Maravilha. Gente, nós estamos chegando aqui, então, nesse momento, ao nosso final do programa, onde nós tivemos um bate-papo muito importante, com um tema muito relevante para todos nós, que é o descarte dos resíduos eletrônicos, certo? E aí eu queria deixar que o Anfrísio agora deixasse as redes sociais, tanto o Anfrísio deixasse as redes sociais, tanto do Instituto Inteligência Ambiental, como a sua própria, e os meios de contatos que qualquer ouvinte queira procurar para poder fazer descarte, para poder saber de mais alguma coisa, entendeu? Esse é o seu momento. Bom, gente, deixar os contatos para vocês do Instituto, que o nosso Instagram é iia.org.br. Lá você vai ter todos os links, inclusive de WhatsApp, para ter um contato direto com a gente, para solicitar sua coleta, para solicitar uma visita de uma possível parceria, ou vocês podem visitar a gente também para conhecer o nosso projeto, conhecer um pouco mais, como o Joston fez uma visita lá para a gente, de conhecer o nosso museu. Tem bastante coisa interessante lá no nosso museu. A gente tem um mini museuzinho de coisas que a gente já recebeu lá. O nosso site é o iia.org.br. Então acessem lá, tem toda a nossa história. Mais informações sobre pontos de coleta também, vocês vão encontrar no nosso site. O meu Instagram é Anfrísio Pereira, então @Anfrísio Pereira. Esse nome é estranho, então vocês não vão achar muitos. Por isso essa facilidade de Anfrísio Pereira, tá? E lá vocês podem me contactar, tirar curiosidades, me perguntar lá no direct alguma curiosidade que vocês tiverem também. Pode ir lá que tô lá para responder vocês. Maravilha. Gente, muito obrigado. O programa hoje foi muito bom. A participação de vocês foi sensacional. Muitas pessoas interagiram nas nossas redes sociais e isso é muito bom. Continuem deixando o seu like, curtindo, mandando mensagens para os amigos, divulgando esse material, divulgando
esse programa e mais. Se inscreva no nosso canal e siga lá no nosso Instagram, porque lá vai acontecer, inclusive, o nosso sorteio na próxima semana, beleza? De uma cesta aqui cheia de surpresas para todos vocês, beleza? Gente, um abraço, ficamos por aqui. Fala aí, bate-papo além do óbvio. Se o dia tá chato,